Olá, estamos dando sequência a mais uma conversa sobre revisão de bioquímica de uma forma extremamente sucinta para tentar passar a vocês um remember, um pouco do que nós trabalhamos, né? Uma pequena parte do que nós trabalhamos ao longo dos 3 semestres que estivemos juntos. Iniciamos então essa conversa. Essa videoaula é da via glicolítica associada ao ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e que na sequência vem acompanhada da cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A via glicolítica é uma sequência de 10 reações, onde nós devemos destacar aquelas reações que são irreversíveis, né? A maioria delas são reações reversíveis, como essas aqui que eu estou destacando, mas existem 3 reações irreversíveis, certo? E estas reações irreversíveis são os pontos de regulação da via glicolítica. Então nós temos na via glicolítica, de uma forma resumida, né, uma fase preparatória em que ocorre o gasto de energia. Reparem que existem 2 ATPs que entram para sustentar a termodinâmica da via metabólica, né, para alavancar essa via metabólica, por isso é uma fase preparatória, é uma fase de pagamento, né? E depois é uma segunda fase em que ocorre a fase de retorno, ou de retorno do investimento, ou de pagamento do investimento, né? Onde mais ATPs são produzidos 4 ATPs, né? 2 nessa reação e 2 nessa. Então aí tem um superávit de 2 ATPs, porque foram gastos 2 lá, um aqui e um aqui, na primeira fase, né? Então são gastos 2 ATPs na primeira fase, são produzidos 4 ATPs na segunda fase, resta um saldo de 2 ATPs, certo? A primeira reação é catalisada pela exocinase, a segunda irreversível, né? A segunda reação irreversível é catalisada pela PFK1, ou fosfrutoquinase 1, e a terceira reação é catalisada pela piruvato quinase. Então, essas 3 enzimas são as enzimas chaves chamadas regulatórias da via glicolítica, tá? Todas elas catalisando reações irreversíveis. Uma vez que ela terminou a via glicolítica, né, ela produziu 2 piruvatos, então você tem 6 carbonos e forma 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, né? Onde ainda reside energia guardada nesses 3 carbonos. Então, se a célula é aeróbica, ela será então continuada aí pelo ciclo de Krebs e cadeia respiratória até o fim do processo, né, até todos os carbonos serem, as ligações carbono-carbono serem hidrolisadas, a energia ser liberada, os elétrons serem transferidos para o oxigênio, que vira água, né, e associado a isso, acoplado a esse sistema, a fosforilação oxidativa do ATP, que permite então a síntese de muito mais moléculas de energia, né. Por outro lado, quando os organismos são anaeróbicos, eles então desviam o piruvato. Então, essa rota aqui não existe para os anaeróbicos, né? Pelo menos para os anaeróbicos estritos. E aí então você vai ter os possíveis destinos desse piruvato através de uma fermentação. Ou fermentação etanólica, ou de outros álcoois, mas a mais comum é a etanólica, ou fermentação lática, ou para outros ácidos orgânicos, mas a mais comum é a lática. Então, por que esses organismos realizam a fermentação se durante esse processo não é produzido nenhum ATP a mais, apenas aqueles ATPs lá da via glicolítica. Então, por que eles precisam fazer fermentação? Qual é o motivo de existir o processo de fermentação? É que durante a via glicolítica ocorreu o consumo de NAD, que é uma coenzima extremamente restritiva do ponto de vista de disponibilidade, e consumiu o NAD e reduziu esse NAD para NADH. E as vias fermentativas vão então utilizar este NADH, esse mesmo NADH, para regenerar o NAD, de modo que esse NAD possa voltar a ser reutilizado pela via glicolítica. Sem essa etapa da fermentação, sem essa reciclagem do NAD, a via glicolítica para por falta de
da coenzima-chave de NADH, ou perdão, de NAD. Uma vez que o organismo é aeróbico, então esse piruvato segue a rota aeróbica, né? Na primeira etapa já ocorre uma descarboxilação, onde esses três carbonos do piruvato restam como 2 carbonos do acetil-CoA. O acetil-CoA é uma molécula central, chave do metabolismo. Ela também pode ser produzida a partir de ácidos graxos, através da beta-oxidação, ou ainda através de aminoácidos cetogênicos. Eles também podem derivar e formar acetilcoenzima A, né? Esse acetilcoenzima A reage, se condensa com o oxalacetato para a formação do citrato, que também é uma molécula extremamente importante, por isso daí o nome ciclo do ácido cítrico. Esse citrato sofre uma série de reações, que são as reações do ciclo de Krebs, liberando então os 2 carbonos, né, os 2 carbonos que entraram como acetilcoenzima A, não são exatamente os mesmos carbonos, isso é importante, mas a estequiometria do ciclo é essa. Então, 2 carbonos entram na forma de acetil-CoA e 2 carbonos saem na forma de gás carbônico. Mas com essas hidrólises dessas ligações carbono-carbono, são liberadas energias, nessas 2 etapas, né, em que você tem aqui liberado elétrons ricos em energia e ao longo do ciclo de Krebs também mais elétrons, né, ricos em energia que são transferidos temporariamente para o FADH2 ou NADH, e todas essas moléculas de NADH e FADH2 convergem para a cadeia respiratória, porque lá na fermentação o NAD já foi regenerado. Agora, quem vai realizar essa etapa de regeneração do NAD é a cadeia respiratória, né, quando esses elétrons são entregues para a cadeia respiratória, né. O ciclo, então, produz 3 NADHs, né, então aqui as flechinhas indicando as quantidades, produz 3 NADHs e 1 FADH2, além de um GTP, que equivale a um ATP no sentido termodinâmico. Então, essa é a produção, esse é o rendimento de energia do ciclo de Krebs, né? Aqui nós também temos algumas outras características importantes, como a regeneração do oxalacetato, as reações anapleróticas, que são aquelas reações para reposição do oxalacetato. E por que isso ocorre? Ocorre porque essas moléculas intermediárias do ciclo de Krebs são muito utilizadas para outras rotas metabólicas. Como ela é uma via cíclica, na medida em que gira, a concentração desses intermediários vai diminuindo, de modo que a concentração de oxalacetato regenerado também diminui, e ao longo do tempo ela pode fazer com que o ciclo de Krebs não seja mais operável, né, por falta de substrato. No caso aqui, o substrato para citrato-citase, que precisa do oxalacetato, né, para condensar com os carbonos do acetil-CoA. Ou seja, precisam então existir reações, que são as reações anapleróticas, que vão fazer a reposição desse oxalacetato. Uma vez que então os NADHs e os FADH2 foram produzidos pelo ciclo de Krebs, eles são encaminhados para a cadeia respiratória, que é composta por quatro complexos, né, proteicos. O único elemento de natureza não proteica é a coenzima Q10 ou ubiquinona, são sinônimos, a gente precisa estar atento aos sinônimos, né, sempre destacando isso. E aí, então, é a única molécula de natureza não proteica. O citocromo C é a única proteína, não na forma de complexo, é a única proteína isolada, e a única proteína produzida pelo DNA, única e exclusivamente pelo DNA nuclear, porque todos os demais, o complexo 1, 2, 3 e 4, contam com a participação do DNA mitocondrial para formação desses complexos proteicos, né? O complexo 1, então, recebe o NADH, ele já, ao receber esses elétrons, possibilita a regeneração do NAD, né, que é fundamental para a via glicolítica seguir operando, né, e transfere os elétrons para a ubiquinona. O complexo 2 pega elétrons
do FADH2, através da reação da succinato desidrogenase, também transfere para a ubiquinona, né, que por sua vez transfere para o complexo 3, citocromo C, complexo 4, que destina finalmente esses elétrons para o oxigênio, formando a água, a chamada água metabólica. É uma água formada pelo próprio processo da respiração celular, do próprio metabolismo. Ao longo desse processo de transferência de elétrons, né, por dentro da membrana mitocondrial interna, né, nós temos ainda o efluxo de prótons para o espaço intermembrana, porque aqui nós temos a membrana mitocondrial externa. E nesse espaço intermembrana, então, esses prótons todos se acumulam, né, e forma-se uma pilha, né, isso é essencial para o processo, né, forma-se uma separação de cargas com isolante elétrico no meio, que é formado pela membrana de natureza lipídica, e quando esses quando esses prótons retornam para o ambiente mitocondrial, para a matriz mitocondrial, eles passam através de poros, né? Poros formados por um sistema FO-F1 ATPase, que é onde ocorre a síntese do ATP, que é a energia química. Então, nós temos nessa parte de cima aqui, digamos, nessa primeira etapa aqui nós temos a cadeia respiratória e acoplada a essa cadeia respiratória nós temos o 2, que seria a fosforilação oxidativa do ATP, ou a síntese do ATP, a fosforilação oxidativa do ADP para a síntese de ATP. Para lembrar um pouco, né, se a gente olhar de cima, aqui eu tentei desenhar um olho aqui, mas se a gente olhar de cima essa estrutura aqui, o que nós vamos observar é esse desenho aqui, né, olhando de cima. Então aqui nós temos em amarelo a estrutura da FO-ATPase, lembrando que não é zero, né, é O, por causa da inibição da oligomicina, é um antibiótico que inibe esse complexo. E nessa outra parte aqui nós temos o complexo F1 ATPase. Tá? E aqui então nós estamos destacando o complexo F1 ATPase, que é quem efetivamente vai executar a síntese do ATP, utilizando a energia termodinâmica e as mudanças conformacionais derivadas dessa energia termodinâmica pela passagem, pelo fluxo dos prótons. Eles atravessam o complexo FO e quando eles caem no espaço mitocondrial, na matriz mitocondrial novamente, eles mudam a conformação dessas moléculas de proteína que compõem esses complexos e induzem então uma mudança na conformação. Então nós podemos observar aqui que nós temos 3 cadeias alfa, né, e 3 cadeias beta. Certo? Essas 3 cadeias alfa e 3 cadeias beta estão representadas nesse desenho aqui ao lado, né, dessa forma, porque nós estamos agora olhando elas de cima. Né? E as 3 cadeias beta são aquelas que vão possibilitar a ligação do ADP, e repare que sempre elas alternam, né? São 3 sítios de cadeia beta, 3 sítios de ligação, e cada um desses sítios está em um estado. Um está vazio, o outro está já com ATP produzido e o outro recebe uma molécula de ADP e fosfato. No próximo giro, quando passarem novos prótons, vai ocorrer um giro, né? Vai ocorrer uma mudança na conformação. Essa molécula de ATP sai para fora, deixando esse sítio vazio. Repare que agora alterna, antes era esse, agora passa a ser o de cima. Né? E esse sítio que tinha o ADP com o fosfato, agora liga essas duas moléculas, né, e produz o ATP. O próximo que estava com ATP, que estava vazio, que liberou o ATP, agora ele liga um ADP e o fosfato. E assim o sistema vai alternando, né, sistematicamente, continuamente, em função do fluxo de prótons que a cadeia respiratória está gerando. Existem sistemas, particularmente nos vegetais, mais assim, encontrados nos vegetais, são as oxidases alternativas, né, que dissipam parte da energia, principalmente quando a taxa fotossintética está alta, eles podem dissipar parte dessa energia na forma de calor. Né? E
no metabolismo animal. Eu espero que o meu videozinho aqui não esteja atrapalhando, mas eu acho que vai atrapalhar um pouco, sim. Existem, então, proteínas chamadas desacopladoras, ficou bem aqui em cima, né? Proteínas desacopladoras que fazem com que ou abrem poros, né? Então, de uma forma semelhante aqui, abrem poros, né, na membrana mitocondrial interna, e por esses poros os prótons de hidrogênio podem também retornar para a matriz mitocondrial. Então, ao invés deles entrarem pelo complexo FO-F1, eles acabam voltando, retornando por esses poros. Por isso essa flecha aqui, né? Provavelmente esse videozinho está bem em cima aqui da figura, talvez vocês não consigam visualizar, mas isso está disponível em todos os livros, né? Então é para lembrar um pouco da sistemática da produção de energia pela cadeia respiratória e, ao mesmo tempo, esses agentes chamados desacopladores, né, essas proteínas desacopladoras ou termogenina no metabolismo animal. Então, são proteínas que possibilitam a abertura de poros alternativos ao sistema FO-F1 ATPase, por onde os prótons de hidrogênio podem retornar. Não ocorre quando eles entram por esses poros, quando eles atravessam, eles retornam por esses poros. Não ocorre síntese líquida de ATP, apenas a dissipação na forma de calor, né? E, por fim, os inibidores da cadeia respiratória, né? Nós também temos moléculas que são capazes de bloquear esse fluxo de elétrons na cadeia respiratória, consequentemente não ocorrendo também fluxo de prótons, consequentemente também não ocorrendo a fosforilação do ADP, né, não ocorrendo síntese líquida de ATP por conta da inibição da cadeia respiratória. A rotenona bloqueia no complexo 1, a antimicina no complexo 3 e o cianeto ou monóxido de carbono no complexo 4. Quem foi meu aluno vai lembrar sempre daquela brincadeira que a gente faz na aula, né? Se você estivesse preso dentro de uma cápsula e fosse submetido a um desses 3 tratamentos, qual você gostaria de ser tratado, né, em função da chance de sobrevivência. Então esse eu acho que é um bom exercício para se relembrar. E com isso nós encerramos a rápida revisão de via glicolítica, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Até a próxima.